Enfim, esse programa aí que a Alessandra, perdão, que a Vanessa se referiu, né, lá do CISEB, que é esse Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, né, como eu coloquei muito rapidamente no e-mail, no Facebook, no de divulgação, né, assim, ele é basicamente um programa, como existe, né, programas como existem em vários lugares do país, né, aqui no Espírito Santo, acho que a gente nem tem um semelhante a esse, não, mas ele enfim, tem vários objetivos, mas assim, um dos principais é de formar, né, fazer mediação e formar leitores. Então, muito ligado a bibliotecas, né? Só que por conta da pandemia, né, da ausência das escolas estarem funcionando, né, o público padrão para esse tipo de encontro, bate-papo com o escritor, né, ou mesmo as oficinas, né, que são de professores e alunos, né, ficou difícil, né? Então aí fizeram essa modalidade agora online, né? Aí fiz a divulgação, também a Cisele fez, né? Então, tem alguns amigos aqui que já nos conhecemos de longa data, né, e alguns que eu não conheço, tá? Então assim, na tarde, né, assim, embora tenha o nome de oficina, ficamos aqui, eu falei a beça sobre poemas, né, analisando muito rapidamente, dando algumas dicas, né, foi mais um aulão de poesia do que oficina propriamente dita, né, me disponibilizei para quem tiver interesse, depois me mandar um poema que tenha feito, tal, para eu possa fazer algum comentário. E agora, especificamente com esse nome de bate-papo com o escritor, né, enfim, fica aqui à disposição. O que eu acho assim, não sendo uma mesa padrão dessas já participei de mesas assim aqui em Vitória, mesmo em outros lugares, né, já tem um mediador que traz algumas perguntas, tal, já alguém conhecido da cidade. Eu pensei para ter alguma lógica, né, na minha fala, não ficar muito dispersiva, né? É, Agora, recentemente, né, tem umas 2 semanas, né, tem dois colegas nossos, que alguns aqui dos presentes eu conheço, né, participei de algo semelhante a isso, né, dois colegas que são formados aqui pela UFES, né, agora estão nos Estados Unidos, né, que são Paulo Dutra, né, e o Felipe Fiuza, né, e aqui de Vitório Pedro Freire, né, conhecido como Pedro Gazu, né, fizeram uma coisa semelhante, né, e eu também fui, certo modo, entrevistado. Só que lá tinha o Gazu, né, o Pedro Gazu, que era o entrevistador, já me conhece há muito tempo, então ele fez perguntas direcionadas para mim, né? Para não me repetir lá, né? O que eu pensei em falar com vocês? Assim, o que me marca basicamente, assim, como vários de nós aqui, possivelmente todos nós, né? Eu sou professor de literatura, né? Sempre gostei de literatura, especialmente de poesia, de fazer poesia, não sou prosador, e me tornei professor de literatura. Então, esse nome é feio, mas enfim, esse cara é anfíbio, né, meio sapo, assim, de sermos ao mesmo tempo crítico, professor, né, e poeta, né? Eu falo com os alunos de letras, né, aqui constantemente, sempre achei isso uma besteira, né? Desde que eu ouvi isso na graduação na UERJ, me formei na UERJ, eu sou carioca, lá do Rio de Janeiro, né, e vim para cá, para Vitória, em 93, né, já estou aqui há 28 anos na UFES, né? Eu disse agora há pouco que estou mais para me aposentar do que tudo, que daqui a 2, 3 anos me aposento. Então, tem uma lenda, né, de que o sujeito entra em curso de letras, né, entra poeta, né, e sai crítico literário, né? Isso é uma besteira, como se o curso, né, estudar a coisa fosse tirar o encanto da coisa, né? Eu acho uma besteira. Aí eu sempre me lembro de um verso do Drummond, né, que diz assim, né, que pois se partiu, cristal não era, né? Então assim, se deixou de ser poeta é porque não era antes, né? Então porque estudar, né, o poema, estudar a literatura, né, só tem, né, só deve melhorar, né, a técnica da pessoa, né, não inibir, né, nem constranger, não deve ser, né, a teoria não deve ser, né, para usar o trocadilho que o Jonathan Fuller faz com frequência num dos livros dele, né, o teorista não deve ser um terrorista, né? Então, né, a teoria não deve ser algo que nos atrapalhe ou impeça, sim nos ajude. Então, sempre achei isso, né, para mim mesmo, e nunca me atrapalhou, né, essa questão de estudar, né, para, enfim, estudar e fazer a parte criativa melhor, né? Então, assim, eu tenho autorais, né, que não, baixa esse som, faz saber, tá? Então, em termos de crítica literária, né, comecei, não sei se vai dar para ter aqui, deixa eu ver assim, isso aqui é assim, vou mostrar para vocês. Esse é meu livro de crítica, digamos, de estreia, né? Defendi a tese de doutorado lá na UFRJ, né, em 96. Esse livro chama Forças e Formas, né, Aspectos da Poesia Brasileira Contemporânea, dos anos 70 aos 90. Então, como, dá para vocês verem, foi, enfim, já minha tese de doutorado, né, que virou esse livro pela Edufes, né?
foi sobre poesia brasileira contemporânea. Então, eu costumo brincar dizendo assim, eu sempre estou atualizado, digamos assim, porque eu sempre estudo contemporâneo. Eu contemporâneo em 96, né? Até a poesia marginal dos anos 70 era mais ou menos contemporânea, né? Então, estamos hoje em 2020, eu faço uma pesquisa para o CNPq, né? Sou bolsista do CNPq e estudo poesia contemporânea, né? Dos anos 2010, 2020. Então, eu estou sempre interessado em estudar o contemporâneo na poesia. Então, desde os anos 90, na verdade, desde os anos 80, na UERJ, na minha graduação, eu participava lá com os colegas de então, né, de saraus, né, botecada, enfim. O que eu tinha cada poesia era mais a minha praia. Na sequência, já em 2007, publiquei esse livro de ensaios, também só com ensaios sobre poesia, cadê como eu disse? Acho que é aqui, sei lá, chamado Lira a Brasileira, né? Erótica, poética, política. São ensaios diversos sobre autores, enfim, sobre poesia, né? Sobre poemas, né? Sobre Caetano Veloso, Raul Antunes, Cecília Meirelles, Paulo Leminski, Glauco Matoso, enfim, questões eróticas, enfim. Esse é o segundo poema o segundo livro que eu fiz de crítica literária. O terceiro, né? Esse calhamaço aqui, chamado Prosa sobre Prosa. Esses livros todos, ou quase todos eles, têm disponível na internet, tá? Alguns não, alguns sim, né? Prosa sobre Prosa, e o subtítulo é Machado de Assis, Guimarães Rosa, Reinaldo Santos Neves e outras ficções. Isso aqui, tem quem é aqui do Espírito Santo, por exemplo, a Vanessa talvez não conheça esse autor chamado Reinaldo Santos Neves, né? Mas conhece Machado de Assis e conhece Guimarães Rosa. Então, eu coloquei esse título de propósito, né? Machado de Assis, Guimarães Rosa, Reinaldo Santos Neves e outras ficções, porque eu sei que esse livro chegou em vários lugares do país, né? E não só divulgar, né, para as pessoas, né, para a Vanessa e para outras pessoas, né, do Brasil todo, né, que há aqui no Espírito Santo, né, um super mega escritor chamado Reinaldo Santos Neves, que eu acho assim, né, enfim, cada um com as suas características, mas assim, é digno de figurar no título junto ao lado de Machado de Assis e Reinaldo Santos Neves. Então foi uma divulgação, uma provocação, né, para quem que essa literatura, como a gente sabe, né, assim, tem 1000 pesquisas sobre isso, eu mesmo já estudei esse tipo de coisa, né, nós aqui no Espírito Santo, a Vanessa está lá em São Paulo e alguns aí, enfim, em alguns lugares, em alguns centros, né, maiores, nós estamos aqui na periferia, né, o Espírito Santo, embora esteja na região mais poderosa do país, que é a região sudeste, né, é o primo pobre da região sudeste, está ao lado de São Paulo, Rio e Minas, né, que mandam que mandam em tudo, né? O Espírito Santo está próximo dos primos ricos, mas é o primo pobre, né, da região. Mas assim como no Espírito Santo, no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Manaus, Mato Grosso, né, no Acre, no Rio Grande do Sul, sabe, em Goiás, etc., tem muita gente boa, né, que não é conhecida se não for atuar no Rio e São Paulo. Né? Numa das pesquisas que eu fiz recentemente, num dos meus pós-doutorados, eu fiz uma na UERJ, fiz uma na USP, né, com um colega Jaime Ginsburg. Nesse da USP que eu fiz, né, eu pesquisei exatamente, né, o que eu pesquisei foram os livros vencedores na categoria Poesia do Prêmio Oceanos, né, que antes era o Portugal Telecom, né, aí virou Prêmio Oceanos. Então, foram 12 anos que eu pesquisei no recorte, né, tem todos os dados das estatísticas, se a minha memória não vai me falhar, né, no recorte que eu pesquisei foram 31 livros de poesia, né, indicados, né, às vezes são 3, às vezes são 4, agora mudou um pouco o esquema. E desses 31 livros, tinha um livro que era do Rio Grande do Norte, né, do Alberto da Cunha Melo, tinha um livro de Minas Gerais, que era do Ricardo Aleixo, né, e os outros 29 livros eram de Rio e São Paulo. Né? Então, assim, os indicados no prêmio, que pode não ser o mais prestigioso em termos de tradição, mas é o que paga mais, né? Assim, o mais prestigioso é o Jabuti, né? o mais antigo, mais tradicional. Né? Mas o prêmio mais rico, mais caro, é o Oceanos. Né? Então, ele é um dos mais concorridos nesse sentido. Então, nesse recorte que eu fiz, o que eu confirmei? Né? Desses 31 indicados em poesia, 29 era Rio e São Paulo. Então, se a pessoa não sai, né, do seu lugar e vai para Rio e São Paulo, vai ficar longe da área de ebulição, né? Longe do mercado, longe onde tem poder, onde tem dinheiro, onde tem, né, a USP. Né? Então, assim, tudo são coisas de poder, evidentemente. Né? Então, você tem a microfísica do poder no Foucault, você tem também a macrofísica do poder, né, que são as instituições e os estados que têm mais dinheiro. Né? Em São Paulo, é claro que é carro-chefe nisso, junto com apesar do decadente do Rio de Janeiro. Né? Aliás, hoje foi preso o Crivella. Né?
Então, mas, enfim, aí esse prosa sobre prosa reúne, então, ensaios, né, sobre... é o único que eu tenho reunindo livros, artigos sobre prosa, Machado, Rosa, Reinaldo Santos Neves, Clarice Lispector, Mário de Andrade, etc. Tá? Aí, depois desse, eu publiquei, em 2017, esse livraço também aqui de quase 600 páginas, 400 e poucas páginas, chamada Poesia Brasileira, Violência e Testemunho, Humor e Resistência. Então, esse livro aqui, enfim, com dezenas de ensaios, né, grandes, né, reúne essa pesquisa que eu faço há alguns anos, né, desde 2007, estamos agora em 2020, né? Então, há 13 anos, em 2007, eu fui contemplado com essa bolsa do CNPq, né, para virar pesquisador. Eu era pesquisador, chama PQ2, né? E desde alguns 3 ou 4 anos atrás, eu virei PQ1D, né? Uma espécie de promoção, digamos assim. E eu, desde 2007, que eu pesquiso o quê? Poesia brasileira contemporânea e testemunho, né? E parte dessa poesia também é parte do humor, né? Vou falar aqui sobre testemunho, enfim, que não é, já dei cursos e cursos sobre isso, mas é o que eu tenho estudado, e esse livro aqui traz muitos ensaios nesse sentido, de poesia e testemunho, portanto, violência, humor, etc., né? E resistência. Né? Em 2019, né, em 2015 ou 2016, eu comecei a escrever nesse jornal, né, que já falei agora à tarde, chamado Rascunho, né, jornal lá de Curitiba. Né, até 2 meses atrás, ele é totalmente disponível gratuitamente na internet. De 2 ou 3 meses para cá, né, houve uma mudança de política da editorial e agora ele é cobrado para acessar a internet. Né, mas é uma mensalidade, anuidade que é bem barata, que você recebe também o jornal impresso em casa e tem acesso à internet. Mas, então, mensalmente eu publico uma análise de um poema nesse jornal Rascunho, né, que acho assim, para quem convive com essa, vários de nós convivemos com pós-graduação, né, seja como aluno, seja como professor, tem essa corrida pela produção, né, intelectual, né, do DataCap, do Sucupira, que chama agora, né? Sinto que há pouco se doutorou, deve ter sido pressionada para cumprir prazo, né, fazer produção, publicar, etc. Tal. Tem toda essa neura sobre os alunos e sobre também os professores, né? Então, o que acontece? Eu publico nesse jornal Rascunho, que é a coisa que eu mais gosto de fazer atualmente, né? O jornal Rascunho, simplesmente, nem ISSN ou ISBN ele tem, né? Então, assim, no meu lado, você não conta nada, vezes nada, né? Você não conta nada para o programa. No entanto, ele tem 5 mil assinantes impressos, né? E tem uma média de 50 mil acessos pela internet. Então, essa é a coisa que mais me dá visibilidade, que é mais importante, que mais chega às pessoas, é a coisa que mais útil que eu faço, digamos assim, né? É o que menos vale lá para a pós-graduação, né? Porque assim, nem ISBN e ISSN o jornal tem. Então, assim, são essas coisas. Aí eu reuni esses artigos, né? Eu já estou no artigo 65, né? Que vai sair agora, vai sair em janeiro, né? Um artigo sobre um poema. Eu acho que foi o único poema que um preso político chamado Rafael Martinelli, né, ele escreveu na prisão lá em 1972 e 3, no presídio de Tiradentes. Ele fez um poema para a filha dele, que fazia aniversário de 8 anos naquele momento, né? E esse manuscrito, né, sobreviveu, digamos assim, né? Então, aí esse manuscrito foi publicado num livro bem bacana aí de São Paulo, da Assembleia Legislativa, chamado Infância Roubada, né? Um livro assim, caríssimo, impresso, né? Só acho na edição virtual. Eu comprei o meu há meses atrás por R$ 500, né? Mas ele está disponível na internet, né, para ser baixado, né? Chama Infância Roubada. Né? Aí são depoimentos, né, de filhos, chamada segunda geração, né, de presos políticos, né, desaparecidos, etc. Né? Chamado de, assim, tem um termo muito polêmico, mas é o termo que se usa, que é da pós-memória. Né? Assim, como se a memória fosse dos sobreviventes, né, seja da Segunda Guerra, seja da ditadura, né, e a pós-memória, né, já é a memória, né, das gerações, né, dos filhos, né, dos netos, né, desses primeiros, desses sobreviventes. Né? Então, essa infância roubada é esse livro aí. Nesse livro saiu esse poema, tá, desse rapaz, desse preso, então, Rafael Martinelli, que acabou morrendo há 5 anos atrás, mais ou menos, já com quase 90 anos de idade. Então, eu fiz análise desse poema que vai sair em janeiro, né? Só para vocês saberem. Mas, enfim, isso foi a análise 65. Né? As 42 primeiras análises estão aqui nesse livro, né, que eu chamei de A Primazia do Poema. Né? Saiu pela editora Pontes, de São Paulo. Né? Então, eu reuni aqui todos esses ensaios, que funciona como uma espécie de antologia. Então, eu publico o poema, depois vem a análise. Tá? Então, uma boa antologia.
Alguns desses poemas que estão aqui nós lemos hoje à tarde, comentei muito rapidamente, tá? Da Angélica Freitas, da Alice Ruiz, do Ricardo Aleixo, né? A Cíntia e o Alessandro, a Sueli, não sei se mais tinha alguém à tarde aí, mas enfim, nós lemos alguns desses poemas aqui. Tá? Então, esses são os livros de crítica literária. Tá? Agora, para 2021, né, vou fazer a primazia do poema 2, né, com os artigos restantes que já saíram no jornal, né, e um livro novo de ensaios avulsos, né, que já está em andamento pela Edufes. Né? Como eu falei agora à tarde, estou na direção da editora, né, está tomando muito tempo, mas enfim, estou aprendendo bastante a fazer esse tipo de trabalho. Então, essa é a minha parte de crítico literário. Tá? Agora, como poeta, né, eu publiquei, quer dizer, o primeiro livro mesmo de capa, um capa, que foi esse aqui, é chamado Digitais, né? Dá para ver a capa assim, mesmo ao vivo é difícil só ver, mas assim, depois falo que é digitais, porque são haikais, né? No primeiro livro fiz de haikais, e um colega meu, né, que era e é ilustrador, depois virou professor da UFRJ de Artes, o Roberto Vieira, ele fez essa capa aqui fingindo, assim, misturando ideograma com o nosso alfabeto, enfim, ocidental, né, que no caso é português brasileiro. Então são haikais, né, tem umas bostas aqui que eu não vou comentar agora, pelo menos, depois eu posso ler uma coisa ou outra. E depois de haikais eu virei sonetista, né? Então, já em 1994, né, quando eu fiz, não, perdão, 2004, em 2004, quando eu fiz 40 anos, né, eu publiquei esse livro aqui, só de sonetos, chamado Persona e Contos. Né? Quem fez a edição desse livro aqui foi esse poeta e amigo sobre o qual falei também à tarde, o Miguel Marvila, né, aqui de Vitória. Tem vários capixabas aqui presentes. Né? Alguns conheceram o Miguel Marvila, um grande amigo, grande sonetista, e era o dono dessa editora, chamada Editora Floricultura. Né? Aí ele faleceu, né? E ele mesmo tem um poema aqui na quarta capa, é o poema que é dele. Né? Então, são sonetos. Tá? E, finalmente, agora em 2019, pela Patuá aí de São Paulo, né? Patuá do batalhador, né? Eduardo Lacerda, né? O editor e dono da Patuá. Fiz esse livro também de sonetos, né? Chamado O Jogo, Remixa e Outros Sonetos. Tem 100 e poucos sonetos. Então, assim, eu publiquei o Persona Contos em 2004 e esse aqui em 2019, ou seja, 15 anos depois, né, eu fiz aí mais 100 e poucos sonetos. Né? À tarde, de quem estava aí à tarde, lembro que eu falei do Glauco Matoso, que é o recordista de sonetos no mundo inteiro. Né? O Glauco fez mais de 6 mil sonetos. Né? Eu demorei 15 anos para fazer 130. Né? Então, nesses 15 anos, o Glauco fez aí, né, milhares de sonetos, eu fiz 100 e poucos, o que já é muita coisa. Né? Então, por que ele chama O Jogo, Misha e Outros Sonetos? Porque, assim, sempre gostei muito, gosto de futebol, né? Esse título, O Jogo, é exatamente isso. São 51 sonetos, né, que contam uma partida de futebol, né, em forma de soneto. Então, bom ou ruim, eu sei que, assim, até onde eu sei, nunca ninguém fez isso na vida. Né? Eu não conheço ninguém que tenha feito dezenas de sonetos, né, formalmente arranjados, etc., né, contando uma partida de futebol. Né? Esse Misha aqui, quer dizer, O Jogo, Misha e Outros Sonetos. Esse Misha eu coloquei, também quis colocar no título, porque é uma outra série grande, de 16 sonetos, né, que eu construí a partir de um personagem chamado Misha, né, e eu vou dizer assim, como eu estudo, sempre estudei poesia e testemunho, né, eu queria exercer, digamos assim, né, queria fazer eu mesmo um poema, né, que fosse, digamos, adequado, né, para eu estudar, caso fosse, eu não vou me estudar, mas, né, um poema que tivesse as características, né, os traços do que eu chamo de poesia ou poema de testemunho. Então, fiz esse Misha, que são 16 sonetos, né, que conta a história de um sujeito chamado Misha, que é o apelido dele, né, e o que é interessante, assim, eu tentei dar um suspense na historinha, né, foi que logo no primeiro soneto, né, ele avisa, né, que ele vai se suicidar ao fim, né, ele está tomando umas latinhas de cerveja, assim, ao fim eu vou me suicidar. Aí fala, vou contar então minha vida. A vida dele é só uma desgraça total, né, é uma tragédia, uma tristeza, né, uma catástrofe, e de fato no 16º soneto, né, ele vai e se suicida, né, aí tive que me arranjar lá para me arranjar formalmente para poder, digamos, encenar, né, na linguagem, né, o suicídio desse personagem que é um pobre coitado, né? Aí tem outros
sonetos aqui nesse livro. Tá? Então, em termos de poesia, né, o que eu tenho é isso. Tá? E agora está no prelo também, né? Estou cheio de livros para publicar aí, mas enfim, quem é aqui de Vitória sabe que agora aqui em Vitória, enfim, tem várias editoras bacanas, né? Pedregulho, né? Tem a Cândida, né? Mas assim, uma das principais, uma principal é a Cousa, né? Do Saulo, né? Do Saulo Ribeiro. Então, estou com um livro também de sonetos, chamado só Sonetos, né? Isso, de inédito, evidentemente, que alguns eu coloquei no Facebook, mas enfim, não saiu em lugar nenhum, não no Facebook. São 40 e poucos sonetos que vão sair pela Cousa agora em janeiro, fevereiro, né? Eu estou nem com pressa, porque assim, eu adoro lançar os livros em boteco, né, aqui em Vitória, né, para encontrar os amigos. Então, na pandemia, né, está proibido, né, então estou nem com pressa. Mas cada Mundial já está sendo diagramado e são sonetos enfim, novos, digamos assim, né? Afora isso, né, assim, essa parte crítica de poesia, tem um rebento, né, que é diferente, que é esse livro aqui, né, um livro infantil, né, O que é que tinha no sótão, tá? Uma história infantil que tem, enfim, tem uma orelha aqui do nosso queridíssimo Paulo Sodré, né, de vários colegas que estão aqui presentes aí na tela aqui, tá? As ilustrações do Hélio, né, Hélio Matos, tá? Um livro que eu gostei bastante. E o que eu acho, isso aqui são uns olhinhos, né? Não sei se dá para ver aqui, né? O que é que tinha no sótão, tem esses os olhinhos aqui no verso, tem o verso dormindo, né? Então, esse livro, qual é a história desse livro infantil? Eu escrevi, eu tinha 20 anos mais ou menos, morava no Rio de Janeiro, tinha um colega que tinha um pai, enfim, escritor, ilustrador, na verdade, também escrevi, mas era mais ilustrador, e, enfim, para abreviar a história, pediu esse amigo meu que me pedisse uma historinha. Eu fiz, ele não gostou, pensei, não está adequado aqui para o que eu preciso, não. Preciso de outra coisa assim, assim, assada, eu desisti, ficou na gaveta. Né? Isso com 20 anos de idade. Aí bota aí com 45 anos, eu estou com 50 anos, sei lá, algo assim, 55, 58. Né? Aqui em Vitória, como os capixabas sabem, todo ano, né, felizmente, tem os editais da Secult, né, para o mundo das artes aqui, né, literatura, enfim, circo, música, vídeo, etc. Né? Aí, num certo ano, eu lembrei dessa historinha, estava na gaveta, eu peguei, mexi uma coisinha ou outra e concorri, né, e para minha surpresa e felicidade, eu acabei ganhando, né, esse prêmio e saiu, então, esse livro que eu escrevi com 20 anos e reescrevi com 45, digamos assim, né? Tenho até vontade de escrever um outro, mas não falta de tempo, não consegui ainda. Tá? Então, esse é o meu rebento infantil aqui pela Secult, né? Então, esses são os meus livros, tem mais coisas, mas de organização tem dezenas e dezenas, mas não vem ao caso aqui agora. E tem um curioso, né? Uma historinha curiosa, já que estou aqui, estou como autor aqui, né? Historinhas de bastidores e fofoquinhas que eu acho interessantes. Esse livrinho pequenininho aqui, né, que eu tenho o maior carinho por ele, né, chamado Breve Antologia da Poesia Engraçada, né, Poema Piada, organizado pelo Gregório do Vivier. Né? Eu já sempre gostei do Gregório, no Porta dos Fundos, né? Vejo ele direto aqui no HBO, né, no HBO, eu deixo gravando aqui, toda sexta-noite passo o programa dele, né, um cara super crítico, super de esquerda, super inteligente, formado em letras, né, pela PUC, né? Um cara super inteligente e tal. Aí um dia tô aqui em casa, recebo lá um zap, né? Assim, oi, você é o Wilbert tal, né? Aqui é o Gregório, lá do Vivier, eu precisava falar com você, não sei o quê. Aí eu respondi a ele, sabe, o que foi? Aí, enfim, para abreviar a história, que é uma história longa também, foram vários zaps para lá e para cá. Ele, Gregório, foi aluno de um amigo meu no Rio de Janeiro, lá em Laranjeiras. Esse meu amigo deu para a turma dele uns haikais, né? Uns haikais meus, né? Que ele achou muito engraçado e tal. Então, no Rio de Janeiro, no ensino médio, né? Aí passaram-se anos, ele ficou super mega famoso, né? E ele foi organizar essa antologia de poesia engraçada. Aí lembrou dos meus haikais, dos quais ele ria, né? Aí fez contato comigo, me descobriu aí em algum lugar e eu queria um poema seu para entrar no livro, né? Que eu homenagear porque não te conhecia, tal. Aí eu falei, que bom, vai ser uma honra para mim e tal, né? Aí mandei o livro todo para ele, né? O arquivo do livro, acho que mandei pelo correio também, né? E ele escolheu um poema para participar dessa antologia dele, que tem aqui, né? Assim, que tem assim, cadê? Deixa eu ver aqui. Tem assim, Gregório de Matos, Oswaldo de Andrade, Alice Ruiz, né? Geraldo Carneiro, Chico Alvim, Cacaso, Angélica Freitas, né? Mais quem? Hilda Rios, Paulo Paes, né? Leila Micos, Mário Quintana, Milor Fernandes, Paulo Leminski, Luiz de Moraes e Beat, né?
Então, assim, né, eu estou no meio de um monte de gente famosa aqui, né, graças a esse meu colega que deu o Haikais para a turma do ensino médio do negócio do Vivier. Então, fui parar aqui, né, que né, vendeu bastante. Né, aqui na Edufs, a gente faz tiragem de 300 exemplares, né, e sobra livro. Né? Eles fizeram uma tiragem inicial de 3 mil exemplares e já fizeram uma reedição. Né, porque, claro, leva o nome dele, né? E ficou bem bonitinho mesmo, né? Ficou bem bacaninha, bem feitinha. E mais um detalhe, então até aí eu sabia. Quando eu peguei o livro na minha mão, tem uma apresentação dele, né? Ele fala, eu fui fazer a pesquisa, fui estudar para fazer a antologia da poesia engraçada, e aí falou assim, é um livro de que me servi muito, né? Então, assim, um livro no qual, né, de fato, assim, eu pegando, né, a antologia dele, que é aqui no chão, eu fui lendo, assim, eu achei um monte de poemas aqui na antologia dele que estava na minha tese de doutorado, né, aqui da UFRJ. Assim, coincidência, não sei o quê, né? Mas não foi coincidência. Ele mesmo aqui no prefácio, ele fala, um livro que eu pesquisei bastante, que me ajudou muito na antologia, foi um tal de Forças e Formas, né? E quando eu descobri, ele fala assim na apresentação, quando eu descobri o autor dos haikais, de quem eu ria muito, né? E o autor desse livro, que foi muito importante, era a mesma pessoa, né? Eu. Então, aí ele faz essa declaração aqui, né, na apresentação. Então, assim, por todos os motivos, é como um livro muito precioso para mim, né? E, enfim, é uma antologia de fato muito engraçada, muito bacana. Eu que sempre tive prazer em estudar a questão do humor, né? E, para terminar a fala sobre esse livro aqui, quase uma divulgação, não sei se você acha que o meu poeminha, que ele, até sei de cor, mas assim, eu mandei o livro todo para ele, né? E para minha, assim, achei engraçado o poema que ele escolheu, meu, para participar aqui dessa antologia, né? Tá aqui, né? Beat, aí o poeminha meu que ele escolheu, né? Diz assim, um haikaizinho meu para poesia, para antologia de poesia engraçada, né? Poema piada. Esse que ele escolheu assim: um homem foi ontem no parapeito da ponte, só ficou a ponte. Só isso. Assim, um homem foi ontem no parapeito da ponte, só ficou a ponte. Né? O que ele achou engraçado aqui? Claro que uma insinuação, né, de que esse homem foi lá na ponte, no parapeito e pulou. Né? Uma insinuação de suicídio. Né? Que, em tese, não é engraçado. Né? Suicídio não é engraçado. Mas o jeito que eu fiz aqui, com essa ironia, né, assim, e uma ironia elíptica, né? Eu não digo que o cara pulou, né? O homem, né? Foi ontem no parapeito da ponte. Só ficou, né, a ponte, como se ele, o parapeito, tudo tivesse caído. Agora, o cara pode ter chegado lá e pode ter ido embora simplesmente, né? Mas, né, a gente lê e fica pensando que o cara pulou e acha aquela graça meio constrangedora, né? Que é um dos modos, né, do humor, né? Um humor mais que nos constrange por vários motivos, né? Mas tem outros poemas muito mais engraçados nos haikais do que esse aqui, tá? Mas achei isso enfim, curioso, tá? Então, assim, essa é minha carreira, né, digamos, de escritor, né, com esses livros publicados. Agora estou com esses dois, né, para saírem, né, assim, o livro de sonetos, né, novo pela Cousa, né, e o livro com os novos ensaios da Primazia do Poema, e, na verdade, um outro livro com ensaios avulsos, né, que não esses do rascunho, lá pela Ponte novamente. Né? Então, assim, posso falar outras coisas assim, engraçadas ou da minha vida professoral e de escritor, né? Mas se alguém quiser falar algo no chat aqui, né? Ou perguntar de boa voz, estou aqui à disposição. Então, deixa eu tomar uma águazinha aqui. O Thiago pode perguntar assim, qual é o seu processo de escrita? Estou brincando. Não é provavelmente processo de escrita, mas assim, quem quiser falar alguma coisa, só levantar a mão e eu saio falando que a Vanessa autoriza. O... Tô vendo uma coisinha que estava rolando aqui, peraí. A senhora Alessandra aqui, tá? Vou ver o chat. Mas, assim, a minha lembrança mais antiga que eu tenho de minha aproximação com poesia, né?
não é nem poesia, como literatura em geral. Eu acho que eu li muito mais prosa, né? Sou da geração, assim, minha geração ainda, a geração que lia aqui, Monteiro Lobato, né? Coleção Jabuti, coleção Vagalume, né? Não sei se boa parte das escolas hoje em dia não sei se estão pulando esses livros, né? É quando eu chego nas turmas de letras, né? Primeiro período, assim, nos períodos iniciais, né? Da UFES, né? Eu falo, pessoal, vocês leram Vagalume, né? Coleção Jabuti, Monteiro Lobato, a maioria não leu, né? Então, o que eu estou percebendo é que as novas gerações têm isso que é da minha geração, né? Esses clássicos, né? Monteiro Lobato, Vagalume, Jabuti, né, tá meio se perdendo isso, né? Eu tenho aqui nos meus alfarrábios aqui uma preciosidade, né, que eu fiz acho que com 7 anos, né, um poema para minha mãe, né, assim, claro, um poema de criança de 7 anos, né, aquela coisa, né, sem evidentemente sem nenhuma sofisticação, no seu sentimento, né, assim, de dizer que ama a mãe do coração, não sei o que e tal, mas com com mais clareza, assim, em relação à poesia especificamente, não a literatura prosa bem antes, né? Mas com mais clareza, acho que foi mais no ensino médio que eu comecei a ler mais poesia e fazer poemas também, né? Mas quase todo escritor jovem, né? Assim, né? Já estou com quase 60, então a experiência, né? Assim, a vivência, a experiência, né? Vão nos vão nos vão nos mostrando assim, quanto mais a gente, né, vai lendo, né, mais as lacunas vão aparecendo, né, vão se ampliando, né? Então, assim, a lembrança que eu tenho mais antiga, né, de um autor, né, de que assim, o primeiro poeta que passei a gostar, né, com mais intensidade, né, gosto até hoje, eu acho que é o Manuel Bandeira mesmo, né? Assim, na verdade, eu tenho até dívidas com Bandeira, porque assim, não sei se é uma espécie de bloqueio, mas nunca dei cursos específicos sobre Bandeira, já dei cursos sobre outros poetas, mas sobre Bandeira ainda não especificamente, né? Agora tem até uma orientando de iniciação científica para estudo Bandeira, então vou me envolver um pouco mais. Antes de falar do que o Jefferson perguntou aí, né, a Sueli falou do processo, assim, né, eu falei brincando aqui, mas enfim, o que acontece, a Sueli e colegas que estão aí acompanhando, né? A, desde que eu decidi, né, eu optei, né, e gosto de como poeta ser sonetista, né, e todos os sonetistas sabem disso, então eu falei um pouco disso hoje à tarde, mas assim, eu gosto porque quer dizer, o soneto é uma espécie de uma caixa, assim, uma máquina, né, matemática em que você tem que encaixar, né, dentro assim, o conteúdo, né? Lembra um pouco, né? Da minha tarde falei disso, né? Falei da minha predileção, né? Do meu gosto pelo João Cabral de Melo Neto, né? O Cabral tem essa obra-prima chamada A Educação pela Pedra, né? Que é de 66, né? Esse livro, enfim, todos aí que são enfim, de letras, né? Se não sabem, enfim, alguns talvez vocês saibam, mas o Cabral, essa Educação pela Pedra, que é um marco da poesia brasileira, é que o Cabral fez, né? Antes de fazer um verso sequer, ele fez uma espécie de planta, né? Uma espécie de uma planta arquitetônica do livro, né? Então, assim, esse livro vai ter tantos poemas, né? Cada poema vai ser desse tamanho, com tantos versos, né? Então, ele fez uma planta, né? Uma arquitetura, né? Uma espécie de um desenho de um prédio, e depois ele fez os poemas para encaixar dentro do livro, né? Então, assim, já na sua concepção, digamos, de engenheiro, né? Que é o nome do segundo livro dele, né? Arquitetural, né? Racional, né? De cálculo, então ele fez isso, né? Pegando essa metáfora do Cabral, né? Uma coisa que eu levo para o meu processo, né? Para usar essa palavra aí, né? De sonetista, né? Eu gosto, obviamente estudo e gosto, né? Tanto que eu gosto do Paulo Leminski, né? Leminski, que eu saiba, nunca fez um soneto, né? Ele compõe basicamente, né, com versos livres, né? Raramente versos brancos, ele usa muita rima, mas ele está pouco se lixando para a métrica regular, né? No entanto, é um poeta de que gosto, como também gosto do Bandeira, né? Enfim, que tem tantos sonetos, né? Como também versos, né, brancos e livres e tal, né? Mas eu gosto do soneto porque o soneto me disciplina, né? Ele me obriga a não aceitar, né, facilmente, rapidamente, o verso que chega, né, o verso que vem, né? Porque a gente tem uma ideia de um verso, né? Se não tiver uma forma, né, pré-estabelecida, né, qualquer verso que venha, né, a gente aceita, a gente pode gostar dele, etc. E tal, né? Agora, sendo um verso de um soneto, né, quando eu vou fazer esse canção, a medicação, eu vejo que ele não está perfeito,
né? Não está perfeito naquela forma matemática em que ele deve se enquadrar. Então, eu sou obrigado, né, por mais que eu goste dele, a tentar melhorá-lo, né? E assim por diante. Então, assim, para ser muito sintético, né, eu chamo de processo, né, eu sou muito com franqueza e alegria, né, e orgulho, eu sou muito cabralino, né, nesse sentido assim, de uma concepção de poesia. Não é nem assim, a palavra rigor, que a gente usa muito para o Cabral, né, assim, eu faço parte de um GT, na Dampol, chamado GT, Teoria do Texto Poético. Né? Então, nós somos professores que estudam poesia, né? E, enfim, é uma tribo, né, de poesia lá da Ampol. Né? Desse grupo nosso lá faz parte o Paulo Franchetti, o professor Paulo Franchetti, da Unicamp, ele é poeta e também professor. Né? Aí um dia lá, conversando lá, numa sessão, né, ele chamou atenção para essa questão, que ele tem toda a razão, né? Nós professores, com frequência, fazemos, o rigor cabralino, né? E o rigor também, assim, o rigor também está no poema do Chacal, da poesia vaginal, né? O rigor também está no poema do Lemícia. Todo poema tem seu rigor, né? Então, nenhum poema, todo poema acabado, ele tem o rigor da sua forma final, né? O rigor não é porque a gente acha, né, que o rigor cabralino ele é mais esmerado, ele é mais burilado que os demais, né? Não, ele é um tipo de rigor, né, como qualquer outro rigor, né? Assim, há rigores e rigores, né? Mas ninguém deve escrever como, né, o Cabral escreve, né? Ao rigor de Manuel Bandeira, ao rigor, né, de Drummond, né, ao rigor de Cecília Meirelles, cada um tem seu rigor, né? Então, assim, o meu rigor, né, no caso de fazer soneto, fazer com que a ideia, né, aquela, não sei se você se lembra aquele poema do Augusto dos Anjos, a ideia, né, de onde ela vem, né, de que estalactite, de que gruta, né, a ideia vem e no final ela esbarra no molambo da língua paralítica, né, um soneto brilhante do Augusto dos Anjos. Então, o meu rigor é fazer com que a ideia caiba, né, de modo equilibrado, né, de modo equilibrado e calculado, né, na forma do soneto, né? É, voltando lá ao Jefferson, né? Essas performances de crítico escritor, eu falei bem no comecinho, assim, para mim só, né, como desde a minha vida de professor e a minha vida de escritor, né, uma coisa vou dizer, complementar, né, a outra, né? Tanto que uma coisa que a gente fala pouco sobre isso, não falei nada sobre isso na parte da tarde e também não, mas é uma coisa muito é um tema muito comum, muito constante entre nós da universidade, nos cursos de letras, né? Que é a chamada, enfim, o ensaísmo, digamos, criativo, né? Porque o ensaio, né? A crítica literária, o que quer dizer crítica? Né? Crítica quer dizer julgamento, avaliação, né? E supõe, né, assim, a crítica supõe, né, a escrita ensaística, né, a escrita crítica e ensaística supõe, enfim, um certo rigor de avaliação, né, uma linguagem mais formal, né, mais objetiva, que vá explicar, né, ou refletir sobre o objeto que está, sobre o qual está estudando, né? Mas desde décadas para cá, né, de muito tempo para cá, né, o que aconteceu, né? O que acontece na crítica ensaística, no ensaio, né? Também, né, a parte chamada de entre aspas, criativa, né? Também o ensaio ele passou a absorver, né, digamos, aspectos que eram, né, ou deveriam ser da escrita chamada criativa, da poesia, da ficção, né, do teatro, etc. Então, isso aí que o Jefferson chama das performances de crítico e escritor. Então, assim, quando eu faço um ensaio, né, lá pro rascunho, na zona do poema, né, eu tento ser prioritariamente, né, hegemonicamente crítico, né, um ensaísmo crítico, mas no próprio ensaio você tem as suas bossas, né, suas manhas de fazer lá, né, umas jogadas, né, assim, né, como se o ensaio também devesse ser decifrado, digamos assim, né? Eu falei muito do Leminski hoje à tarde, né? O Leminski, sobretudo poeta, mas também foi um ensaísta, né? Ele teve uma tirada muito boa, né? No livro de ensaios, né, que ele tem, né? Que ele chamou de ensaios crípticos, né? Críptico, não ensaios críticos, mas ensaios crípticos. O que é cripta, né? Cripta é uma gruta, né?
e, por extensão, quer dizer também segredo ou mistério, né? São ensaios crípticos, né? Não são ensaios críticos, né? São ensaios onde também, né, o mistério, tal qual o objeto a ser decifrado, também tem, né? E, como já falei agora há pouco, né, quando eu faço poema, né, toda a carga, né, de teoria literária, enfim, de meu conhecimento de literatura, de poesia, claro que está lá embutido, né? Vou dar um exemplo mais claro para o Jefferson e para quem está acompanhando aí, né? Um traço, né, assim, comum, assim, desde sempre, não foi a poesia contemporânea, né, nem a literatura contemporânea que inventou isso, isso é uma coisa antiga, muito antiga, mas se tornou uma marca, né, digamos assim, um traço muito forte na poesia contemporânea ou na narrativa contemporânea, que é a citação, né, que é a intertextualidade, né, essa profusão, né, de gente citando o tempo todo, né, tem gente que faz isso mais, uns fazem mais, outros fazem menos. Eu, particularmente, assim, é impossível não citar, né? Assim, só o modo de citar, né, que varia, digamos assim, né? Você pode citar mais explicitamente, pode citar menos explicitamente. Eu, cada vez mais, né, gosto de textos, né, seja poesia, seja ficção, né, que, sendo inevitável citar, né, mas que essa citação seja parte constitutiva daquilo que está sendo lido, né? E outra coisa também, né, que o objeto final, né, o poema, né, ou o conto, ou o romance, não dependa, né, de que o pobre do leitor, né, tenha que decifrar aquela situação, né? Porque se o poema, né, ou o conto, ou o romance dependerem de que o leitor saiba decifrar aquele monte de situação, pior para o poema, pior para o conto, pior para o romance, né? Porque não pode depender disso. Então, assim, isso é uma questão de gosto meu, digamos assim, mais pessoal. Então, assim, repetindo assim, então, acho que a citação, né, e a intertextualidade é inevitável, né? Já dizia, né, assim, o Bakhtin, o Júlio Kristevs, independente de onde venha essa reflexão, né, a gente sabe que a linguagem ela é um acúmulo, né, de uma herança que se acumula, né, infinitamente, né? Ou pensando lá na biblioteca de Babel do Borges, né, assim, tudo já foi escrito de algum modo, né? O que a gente faz são recombinar essas falas, né? Mas há modos e modos de fazer isso, né? Então, fica aqui o Renan, não, agora que é o Jefferson aqui. Esse processo de formalização do verso que eventualmente chega, né, a algumas perdas, ou seja, alguns ou muitos versos perdem de desligou, com certeza. Né, com certeza, assim, há uma assim, até onde eu sei, com o contato que eu tenho, né, com o que eu tenho de amigos, escritores, etc., né, quanto mais, enfim, há uma certa dor, né, digamos assim, né, julgar aquele objeto no lixo, né? Você fez uma coisa lá, né, aquele verso, né, jogar aquele verso fora, né, ou o poema todo pronto, nossa, vai ser uma porcaria, né? Assim, dá uma dor, né, de admitir isso e julgar aquela produção fora. Seja um poema, seja um ensaio, né, o que quer que seja, mas quanto mais exigentes, né, somos, né, mais versos vão se perder, né? No caso da poesia especificamente, né, assim, conheço alguns de vocês que estão aqui na conversa, né, tem um problema muito sério, né, assim, hoje em dia, né? Acho que na poesia e talvez nas outras áreas também. Eu falo da poesia que é a minha área mais comum, né, de pesquisa e trabalho, etc. Né? Mas tem um problema muito sério em poesia, que, repito, talvez seja na área dos contistas, na área dos romancistas, não tenho certeza, mas na área de poesia o pessoal quer fazer poema, mas não quer ler poema. As pessoas não leem livros, não compram livros de poemas, né? Então, com frequência, nessas oficinas mesmo que eu fiz aí em São Paulo, ou nas minhas turmas aqui na UFES, né? Eu faço uma perguntinha muito simples para alunos de quinto período, sexto período, assim, qual foi o último livro de poema que você leu na vida? Para minha atualmente não mais surpresa, né, nem se lembram mais, por quê? Porque não leem livros poemas inteiros. Né? Leem um poema aqui avulso, um poema aqui ali. Ah, professor, li tal poema do Drummond. Não, estou no livro do Drummond. Você leu a Rosa do Povo inteiro? Não. Leu Sentimento do Mundo inteiro? Não. Você leu alguma poesia inteira? Não. Né? Aí do Bandeira, eu li aquele poema tal, vou embora para Vazarda. Sim, mas você leu o Libertinagem inteiro? Não, não li. Então, assim, os poetas querem escrever, né? E, em geral, querem ser reconhecidos, né? Querem a fama, querem a glória, né? Querem o reconhecimento, mas nada de ler poesia, né? Então, isso é um problema sério, né? Querem escrever, né? E qual que é o modo, né? Não há nenhuma mágica, né? Não há nenhuma forma para escrever poesia direito, né? Nem conto direito.
né? A gente estuda letras, faz curso de letras, tem filosofia, tem manuais, etc. Mas o primeiro caminho para ser, né, digamos, um bom poeta é você ler muito, muito poema. Né? Ler Gregório de Matos, Alves de Azevedo, Gonzaga, Lamas da Costa, Augusto dos Anjos, Luiz de Souza, Bandeira, Cabral, Mário, e por aí fora. Tá? Então, assim, lendo muito, né, que a gente vai evitando o quê? O pior, qual que é o pior? Assim, tem vários inimigos do escritor, né? Estou ficando meio paizão, meio tiozão, mas assim, qual é o pior inimigo do escritor? Né? Que é uma coisa que nos assombra o dia inteiro na nossa vida pessoal, digamos assim, que é o clichê, que é o estereótipo. Né? Isso que é da nossa vida, né? Assim, também a linguagem é muito traiçoeira, né? Porque tudo que a gente fala, tudo, você pode dizer, estou exagerando aqui, já faz parte do que estou dizendo, né? Já está, de certo modo, a sintaxe, né? E a semântica já nos empurram, né? Para o senso comum, né? Para a obviedade, né? Para o mesmo, para a mesmice. Tá? Mas se isso é perdoável, de certo modo, na obrigação de nós vivermos dia a dia, nos comunicarmos, né? Isso é imperdoável na poesia, onde você tem tempo para pensar, né? Elaborar uma coisa diferente, né? E não cair no clichêzão, né? De fazer coisas, enfim, horrorosas. Né? Então, assim, né? Qual a questão de coisa horrorosa? Né? A coisa horrorosa é é você se render, né? Ao clichê, né? Ao estereótipo. Né? Eu costumo muito dizer assim para as pessoas, estereótipo. O modo mais legal de não esquecer o que é estereótipo, né? Lembrar só da sua etimologia, né? Estéreos, né? Do grego quer dizer sólido. Né? Então, estereótipo é aquilo que se solidifica, né? Então, aquilo que gruda, vira uma pedra. Né? Então, né, a gente o estereótipo de não sei o quê, né? O estereótipo do maconheiro, o estereótipo do surfista, o estereótipo do intelectual, né? O estereótipo do poeta, o que seja. Então, o que a gente tem que fugir, que nem o Diabo da Cruz, é do estereótipo, ou seja, do clichê, né, ao escrever. Né? Aí aqui o Renan pergunta, na sua composição de sonetos, como eu trabalho com o ritmo. Né? Isso aí é uma doideira. Assim, né? Eu, claro, não me auto-elogiando, evidentemente, não se trata disso, mas a questão, enfim, para poetas e teóricos, né, acho que a questão central, né, se não de toda a literatura, mas certamente da poesia, é o ritmo. Né? O que é ritmo, basicamente? Não tem mil variações, mas o ritmo é o quê? É uma espécie de cadência, né, entre a força e a fraqueza, né, entre o forte e o fraco. Você tem lá os ritmos, né, se eles forem contados, né, a partir da tradição latina, né, dos pés, né, mas a gente não conta assim aqui no Brasil. A gente conta, a não ser que seja, né, estudos clássicos, mas no nosso caso a gente estuda mesmo a partir de sílaba átona e sílaba forte, né, sílaba átona e sílaba tônica. Né? Aí eu falo também para meus alunos aqui de letras, né? Muitos nem se tocam disso, né? O que é a sílaba tônica, né? Então, átono, esse A de negação, né? O átono é que não tem tônus, né? E o tônico é o que tem tônus, é o que tem força, né? Então, daí a ideia de sílaba átona, fraca, é sílaba tônica. Mas qual é o lance do ritmo, né? Então, internamente, qualquer verso que você faça, qualquer verso, ruim ou bom, ele vai ter seu ritmo. Vai ser binário, ternário, ascendente, descendente. Qualquer verso, bom ou ruim, tem ritmo. A questão do ritmo se complica na questão do soneto exatamente, como perguntou aqui o Renan, na virada do verso. O que quer dizer verso? Né? O que chama verso? Verso é aquilo que verte. Né? Por isso que o verso verte para o verso seguinte. Aí dá, se esse sentido não se completa, ele precisa de um outro compasso, de outro movimento, aí vem o tal do enjambemento, o cavalgamento, o encadeamento. Então, o ritmo, né? O lance do ritmo, né? O Renan, né, e a galera que está aí ouvindo, para mim, o mais difícil é na virada do verso, né? Porque, como eu, né, e vários outros poetas fazemos, né? O mais comum, né, o mais tradicional, o mais facinho, né? É você fazer aquele verso que termina nele mesmo, né? Então, ou seja, né, ele é um verso fechadinho, né? Ele para no final e o verso seguinte já não depende muito dele, né? Esse é o verso mais fácil, digamos assim, né? O verso mais difícil é aquele que você quebra a palavra, né? Você quebra uma sílaba, né? E ele tem uma manha, uma bossa, ele continua o ritmo lá no verso seguinte, né? Então, tudo isso aqui, se fosse presencialmente, assim, não tô querendo enfim, chatear vocês, mas assim, né, eu podia pegar exemplos meus ou de alguém, de outros autores quaisquer, né, para dar exemplos sobre isso. Né?
um exemplo de ritmo, né, que é bacana. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, né? Talvez aqui alguns, Daniela, né? Estou vendo aqui tá aqui, talvez tenha ouvido essa minha história, mas alguns talvez não tenham ouvido. O Thiago deve ter ouvido com certeza isso, né? Que é um exemplo para mim antológico, assim, né? Da mestria do Manuel Bandeira, né? O Bandeira tem o famoso poema Os Sapos, né? Que ele fez lá, né? Que é a paródia que ele fez lá dos poetas parnasianos, né? Todos, né, se não todos, devem conhecer aí esse poeminha, né? Chamado Os Sapos, do Bandeira de 17, que foi lido lá na Semana de Arte Moderna. Né? Então, o poema todo tem lá 20 e poucas, né, quadrinhas, né? Quadrinhas, versos, né, de estrofes de 4 versos, né? E todo ele em redondilha menor, ou seja, versos de 5 sílabas, né? Todo ele assim, né? Aí lá pelas tantas, o que o Bandeira diz, né? Num das quadrinhas, ele fala assim, deixa eu conseguir digitar aqui velozmente para vocês verem, mas, ó, ele fala assim, ó, acho que eu sei de cor, vede como primo em comer os iates, que arte e nunca rimo os termos cognatos. Né? Então, acho que é exatamente isso aqui. Né? A Bandeira faz assim, né? É uma das estrofezinhas que ele tem lá no Sapos. Né? Vede como primo em comer os iates, que arte nunca rimo os termos cognatos. O que tem de maravilhoso aqui nessa quadra do Bandeira, está no meio do Sapos? Todo o poema Sapos, né, é em redondilha menor, né, 5 sílabas. Né? Aí tem isso aqui, vede como primo, 5 sílabas, né? Em comer os hiatos, né? Hiato é um exemplo de hiato, né? Então, em comer os hiatos, 6 sílabas, né? Aí vem elisão, né? Que arte nunca rimo, 5 sílabas. Né? Que arte nunca rimo, 5 sílabas, os termos cognatos. Tudo 5 sílabas, menos o segundo verso, 6 sílabas, né? Aí você vai ver do que o verso está falando, né? Veja como primo, veja como eu sou bom, né? Como primo, como eu sou bom em fazer o quê? Em comer os iatos. Então, em comer os iatos, né? Então, você tem que comer, né, o hiato da palavra hiato para voltar a ter 5 sílabas, né? Então, se você fosse marcar o ritmo, né, na palavra gramaticalmente correta, teria 6 sílabas e um outro ritmo. Se você for obedecer ao que o poeta está te mandando fazer, que é comer os hiatos, né, o ritmo muda, né, e o hiato é ditongado. Né? Então, são essas manhas, né, que eu acho assim, maravilhosas, né, assim, na poesia, né, na música. Né? Tem um outro exemplo mesmo, assim, na música, eu falei na música, então, isso é demais, né? Tá aí a Sueli, que estuda Gilberto Gil, mas assim, estou lembrando, é um exemplo que eu me lembro sempre lembro que é um poema, uma canção que é conhecida do Djavan, né? Que é que é a música Si, né? Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim, né? Aí lá para cima assim, mais fácil aprender japonês em braille, né? Do que você decide se dá ou não, né? Vou digitar aqui, né? Lá para mais fácil aprender japonês em braille, né? Do que você decide se dá ou não, né? Do que você o O verso é esse aqui, ó, né? Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. O que o Djavan faz, né? Se ele fosse cantar na tônica normal, ele vira do que você decidir se dá ou não. Só que ele não canta assim, ele fala do que você decide se dá ou não. Né? Porque ele muda, né? Onde é átomo, passa forte, o fraco vira forte vira fraco, para atenuar, digamos assim, né? O teor, né? Para frente, digamos, erótico, né? Desse verso aí. Né? Então, tanto que as pessoas cantam isso por aí, e muitas delas nem se percebem do que estão cantando, né? Digamos, o conteúdo do verso do Djavan. Né? O Caetano, o Chico, né? O Zé Cabaleiro, né? O Calcanhoto, né? Na música isso é muito comum, né? Essa, esse trabalho, evidentemente com o ritmo, isso é muito chamado de frequente, né? Tá? Tem muitos modos de fazer isso. Tá? Estou falando que nem um doido aqui, mas enfim, o que vocês querem falar mais ou perguntar alguma coisa? É claro que
Enfim, em alguns lugares aí tem, né? Assim, aqui na UFS, por incrível que pareça, né? Aqui na UFS já estou aqui há 28 anos, né? Nós tivemos várias reformas curriculares, né? E de uns anos para cá, de uns bons 10 anos para cá, né? No último currículo que a gente tem, né? A gente tem uns laboratórios de criação literária, né? Eu mesmo nunca dei esse curso de criação literária, né? Porque assim, o Paulo Sodré, que meus colegas já deu algumas vezes, né? Enfim, vários colegas já deram esse curso, mas eu mesmo nunca dei, né? Já trabalhei com isso, né, como agora aqui nessa oficina, né, em outros grupos menores, né? E claro, quando eu converso com meus orientandos, já pode estar sempre conversando disso em sala de aula, mas para mim é coisa assim, apaixonante, que adoro, né? Claro, a gente tem um tempo aqui, daqui a pouco a gente vai terminar já, né? Esse nosso encontro é quase mais simbólico do que tudo, mas começou a falar de poesia, né, de poemas, para mim é papo de boteco, assim, uma maravilha, a gente pode estar conversando aqui horas, né? Thiago, né, que fez tese lá sobre, né, os trovadores lá, né, tem 1000 histórias também sobre isso, né? Sueli que estudou aí Gilberto Gil, né? Você tem algum exemplo do Gil para... o Gil tem muita coisa, deixa eu ver aqui, especificamente em relação a ritmo, assim. Enfim, o Caetano que eu lembro mais, né, porque enfim, eu conheço mais coisas. O Caetano, eu falei de manhã de tarde sobre ele, por exemplo, essa obra-prima que eu também analisei lá no Rascunho, né, que é o Quereres, né, enfim, toda a música Quereres, né, tem lá uma metrificação, agora não vou saber de cor, também a música longa, mas assim, toda uma metrificação rigorosa, como se fosse um poema mesmo, né, todo em decassílabo. Aí quando ele faz essa canção, como se fosse um poema, né, um poema na página, sem a canção, né, sem a música, né, você vê que só em 2 versos lá, agora não vou só cantando, que eu vou lembrar quais são, mas está na minha análise do Rascunho, né, nesse livro chamado A Primazia do Poema, tem 2 versos lá que fogem ao padrão. Né? Por que Caetano fez isso aqui? Né? Aí eu fiquei ouvindo a música várias vezes, tal, aí descobri, porque na canção, né, quando ele executa a canção, na performance da canção, aqueles 2 versos em que, se não fosse a música, haveria um lugar da sílaba tônica e um lugar da sílaba átomo, ele vai e muda cantando. Né? Então, o que era forte vira fraco, o que era fraco vira forte, aí ouvindo, né, você não perde o ritmo da música, porque ele faz a mudança no vocal, né, na canção, né, no cantar a música, digamos assim, ele conserta, entre aspas, aquilo que estava, entre aspas, errado, né, na letra, né, quando vira música, ele ajusta, né, o ritmo para manter a cadência, né, que é essa alternância aí entre o forte e o fraco. Né? Então, que só pergunta se tem algum cantor ou música que influenciou algum poema. Boa pergunta, deixa eu lembrar aqui se tem. Música. Você sabe que não. Assim, a queima-roupa, não lembro. Música. Eu fiz agora, nesse livro, né, Soraya Tempo, né, nesse livro de sonetos inéditos, né, que vai sair pela Couse agora em janeiro, fevereiro, né, eu fiz, interessante, fiz 2 séries de sonetos, né, uma série que homenageei alguns livros, né, até falei isso hoje à tarde, então eu fiz sonetos para Grandes São Veredas, né, um para Paixão do GH, fiz um para Dom Casmurro, fiz um para Educação pela Pedra, fiz um para Libertinagens, que falei, né? E, enfim, fiz para 7 livros, né, de literatura, poesia brasileira, de literatura brasileira, e fiz 8 ou 9 para filmes, né, de cinema, né? O primeiro que fiz foi Hair, né, que eu adoro, né, assim, que é um musical, então não deixo de responder um pouco aí, né? Então fiz um soneto para o Hair, né, que é o filme que eu mais vi na vida, vi mais de 20 vezes, né? Aí fiz para Paraíso Perdido, né, um filme brasileiro que passou recentemente, fiz para Bacurau, né, um filme para Bacurau, né, fiz para os Girassóis da Rússia, né, filme do Visconti, antigo, então, enfim, fiz para vários filmes de cinema, fiz para literatura, mas não fiz essa série para canções, né, especificamente. Né? Agora, assim, minha formação, né, sempre adorei, né, assim, adoro até hoje MPB, basicamente. Então, assim, meu gosto musical, né, passa por ouvir MPB. Né? Nessas minhas análises de poemas do Rascunho, né, eu fiz uma análise de uma música do Gil, né, Gilberto Gil, né, Superou Minha Canção, né, aquela música Um Dia, tal, essa análise.
Aí depois fiz uma segunda análise de uma canção do Zé Cabaleiro, né? Chama Mamãe no Face, né? No Facebook, né? Aí quando eu fiz essa análise do Zé Cabaleiro, né? Aí o editor lá do jornal, né? Que é o Rogério Pereira, me mandou um e-mail, o Wilbert, o Beat, né? De um favor, não me faça mais a análise de canções, né? Porque o nosso jornal, assim, porque é uma briga minha no jornal aqui, porque o pessoal da música, né? Quer muito espaço aqui, né? E, enfim, nada contra a música, mas a música tem um lugar na indústria cultural mais privilegiado que a literatura. Então, o meu jornal aqui é um espaço digamos, de resistência, né? E defesa, né? Uma espécie de lugar, né? Garantido para a literatura. Aí ele me proibiu de fazer análise de canção. Aí, mais à frente, né? Mais à frente, quando fui fechar o livro aqui mas eu pensei, eu posso fazer uma análise de uma música, né? Aí fiz o Quereres, né? Já tinha uma base feita antigamente, eu refiz e ele deixou porque eu pedi especificamente. Mas eu estou quase pedindo novamente, que eu sou doido para fazer uma análise, né? Assim, claro, posso fazer por minha conta e não publicar no rascunho, evidentemente. Né? Mas eu sou doido para analisar aquela música do Chico Buarque, que é o Meu Guri, né? Já aquilo é um primor de letra, assim, tem tudo a ver com testemunho e poesia, né? Adoraria, né? Qual o nome desse livro que você tem, essa série de cinema e literatura? Enfim, esses 8 ou 9 sonetos, né, sobre cinema, né, e 7 ou 8 sobre livros de literatura, são ainda alguns inéditos, alguns coloquei no Facebook, mas assim, de livro todos inéditos, vai sair pela Couse aqui de Vitória, agora em janeiro e fevereiro. O nome é só sonetos, né? Eu resolvi colocar assim, uma coisa clássica, assim, só sonetos e pronto, né? O que a Suíça está fazendo aqui? Eu não lembro mais, não temos solução Gil. Ah, legal, manda assim, Sueli. E vocês aí, todos aí são poetas aí? Conheço aqui, tem Daniela, Glaucia, Lorena, Jefferson, Posso Raimantos. perguntar? Diga lá. Tiago, tudo bom? Diga lá, Tiago. Prefiro falar porque se fosse para escrever, escrever muito, né? Duas questões que para mim são muito importantes, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Sobre a poesia contemporânea, não só a poesia, mas como a literatura, né? Mas como no caso que estamos tratando de poemas, né? Eu sou professor no ensino médio e, tristemente, a poesia contemporânea ainda não está no livro didático, né? E aí depende muito da formação do professor, né? Se o professor lê alguma coisa, né, de poesia contemporânea, para que o aluno possa ter acesso, né? É claro, eu estou tomando aqui, falando grosso modo, né? Porque a gente sabe que gênero poemas, em geral, não tem muito espaço, às vezes, né, na estante dos nossos alunos, eles preferem mais a prosa, né? Se você tem como você vê a questão? É só uma questão de direito, ou talvez não seja? Como você vê essa questão? E se você me permite, uma rapidinha, né? Recentemente eu fiz um curso com um colega da UFMG, você até falou, comentou um pouquinho sobre esse curso, e ele fala muito dessa figura, que de certa maneira é uma figura que se parece muito com você, dos prosadores ou poetas dos anos 90, que são prosadores, poetas, professores, críticos de literatura, né? E a tendência desse poema ele ficar um pouco mais refinado, um pouco mais exigente, não é? A minha pergunta para a gente não cair no hermetismo, né? Ser tentado pelo hermetismo. Você, no seu processo de confecção, né? Na carpintaria do poema, você pensa em concessões ao leitor? Ou senão é aquela coisa assim, né? Pô, será que eu lanço isso desse jeito? Vai ficar uma coisa assim para eu admirar ou o norte mesmo é a obra e o autor que busque, né? O leitor que busque. Rapaz, duas coisas Obrigado. difíceis, assim. Valeu, Thiago. A questão enfim, essa questão da presença, da importância da poesia e mesmo da literatura no ensino médio ou ensino fundamental, etc. Assim, é uma coisa antiga, né? Você talvez venha piorando, assim, muda um pouco para lá, muda um pouco para cá, né? Mas, enfim, a resposta deveria ser longa, mas nosso tempo é curto, né? Então, assim, a gente precisa de políticas, né? De implementação, né? De apoio, né? De formação, etc. Tá? Públicas, de preferência, né? Evidentemente. Então, assim, mas também assim, não é para livrar a cara nossa, de nós professores, né?
Então, infelizmente, a gente sabe, né, que, como eu falei agora há pouco, né, eu fiz uma crítica aos poetas que querem escrever, né, e não querem ler, né, mas também vamos botar a carapuça, nós, professores, né, de assumirmos que os professores leem pouco também. Né? Então, assim, também vão ficar também, né, acomodados, né, botando a culpa no Estado, né, no sistema, na PQP, entendeu? E que os professores também, né, sabemos, né, por convivência, etc., que leem pouco, né? Então, assim, cabe, assim, um acúmulo de ações, né, sejam públicas, né, sejam de iniciativa própria ou da escola, da gestão da escola, enfim, muita coisa envolvida. Né? A leitura tem essa coisa de hoje, cada vez mais, assim, né, o império, né, a sedução, né, do audiovisual é cada vez maior. Né? Assim, internet, celular, né, enfim, como é que fala? Netflix, né, televisão, né, computador, né? Isso tudo é muito mais rápido, muito mais veloz. Ler um fardo, né? Assim, né? Ler, você tem que fazer muitas sinapses mentais para poder ler, né? Então, assim, né, ler demora muito, né? E ainda mais se for uma leitura que não acontece nada, é muito chato, né? Você pega um filme que é coisa mais intensa, então, assim, é uma concorrência desleal, né, de fato, né? Assim, a leitura sempre no mundo contemporâneo. Quando você tinha leitura do século XIX, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha nada, era outra coisa. Então, leitura era um sucesso, né? As pessoas se reuniam para ler, né? Hoje em dia não tem mais esse barato, né? As pessoas hoje, enfim, novela, televisão, Netflix, querem coisas com... Então, assim, é uma resistência, de fato, né? A gente permanecer nesse mundo de leitores, né? Claro que tem a questão política, naquele, né, o famoso, né, Fahrenheit 451 lá do Bradbury, né? Que né, os bombeiros lá, né, queimam, né, os livros, né, porque e a resistência dos leitores é decorar os livros, né, mas essa é uma outra história. A outra pergunta também tão difícil que você fez, né, assim, assim, eu podia até tentar responder, não demagogicamente, não faz parte da minha fala, isso você me conhece, mas quando eu faço um soneto, né, uma série de sonetos, tal, eu não penso em nada de concessão, né? Eu faço como vem na veneta, na cabeça, tal, e tento fazer lá do melhor modo possível, né? Mas, de maneira geral, né, aí devo confessar aqui para vocês todos, eu estou muito mais, né? Estou muito mais para Mallarmé, quando o Mallarmé fala, né, dar um sentido mais puro, né, as palavras da tribo, né? Eu confio muito mais, né? Confio mais, assim, eu tenho mais prazer, né? Nem prazer, né? Eu faço o que acho que tem que fazer, no melhor modo possível, né? Se vai ficar hermético, né, ou não faço de propósito assim, mas jamais penso em concessão no sentido de ser mais facilmente lido, né? Por quê? Né? Porque assim, quando em outras áreas do saber, né, na medicina, na engenharia, na arquitetura, no futebol, o que seja, não, ninguém faz concessão não, as pessoas querem ser o melhor possível, né? Então, na poesia também, na música, tá? Acho que tem que ser sofisticado, refinado, né? Essa é uma das confusões, né, que com frequência, né? Aí a Daniela, que é como eu, né, adorniana, né, é uma das confusões, né, que se faz, uma das acusações, né, que se faz ao Adorno de ser elitista. Não, assim, em síntese, o que o Adorno quer, ele quer uma arte refinada, né, para muitos, não. Daí vem um conceito de indústria cultural, que é uma arte facilitada, né, que acaba mesmificando, né, o gosto público. As pessoas acham que gostam de uma coisa, elas são levadas a gostar daquilo, né? Então, daí o conceito de hermético, difícil, né, ele é relativo e proporcional, né, a esse outro movimento que é tudo parecer fácil. Então, o fácil é mais sedutor, né, e o difícil, o hermético, é menos sedutor. Né? Mas a arte só avança, não porque ela é hermética, porque ela vai se refinando cada vez mais. Né? Então, assim, curiosamente, Cabral, de que tanto falo, né? O João Cabral, o livro dele, que ele faz mais sucesso, foi qual? Né? Morte do Severino, né? Que virou filme, né? Virou música, Chico Buarque, né? Virou peça de teatro e tudo mais. Né? E era do que ele menos gostava. E por quê? Por que ele menos gostava? Porque eu facilitei um pouco as coisas ali, entendeu? Aí ficou mais popular. Né? Então, assim, essa é uma questão... Assim, não defendo nenhuma arte elitista, nem eu, nem o Cabral, nem o Adorno, né? Mas acho que não se trata de concessão. Né? Tá? Agora, mas tem de tudo. Né? Assim, em outro momento já falei isso, já conversamos, você sabe o que eu penso, né? Como professor, né? Eu tenho estudado muito a questão do engajamento na arte. Né? Eu tenho cada vez mais reavaliado, né, assim, poemas engajados, ou seja, que são feitos, né,
a priori para comunicar alguma coisa a alguém. Tá? Então, isso que foi sempre muito demonizado, né? Ou seja, engajamento na arte, na poesia, né? Eu cada vez mais estou reavaliando isso, né? Essa poesia cada vez mais fácil, né? Não que eu faça isso, né? Mas eu tenho revisto, né, alguns conceitos meus de jovem, né, nos anos 80, agora mais velho. Tá? Acho que a Cintia queria falar alguma coisa? Obrigado. Eu prefiro falar também, eu tenho dificuldade para escrever com a gente falando. Bit, a minha pergunta é para você, enquanto poeta, crítico literário e também professor de poesia. Porque eu ouvi de um professor, que eu não vou citar quem foi, porque ele é famoso, de um professor em uma dessas tantas lives que a gente teve esse ano, ainda terá, não sei porque o ano ainda não terminou, que slam não é poesia, não é literatura, a gente deve chamar de outra coisa. Entendendo a construção do gênero literário durante o tempo, no tempo e também dentro da sociedade, como pensar, nós que somos professores, eu não sou da poesia, eu sou da prosa, mas como professor tem que dar aula de tudo, no momento estou dando aula de teoria da poesia. Como pensar o slam enquanto literatura contemporânea, pensar também dentro dessas regras do estudo da teoria e pensar até que ponto eu não estou elitizando a poesia ao soltar uma pérola dessa, entendeu? Chame do que quiser, mas não é literatura. Pois isso aí, enfim, também outro debate tem a ver com a questão falei agora à tarde, né, falamos um pouco sobre isso, da letra de música, né, e se é poesia, se não é poesia, falei muito rápido sobre isso. E tem o slam, que é um fenômeno no Brasil, né, e em outros lugares do mundo também. Eu sempre me refiro a essas análises de poemas que eu faço no Rascunho, porque, enfim, tem sido um exercício de pesquisa que eu faço mensalmente, eu tento variar bastante, né, variar assim, entre autores homens, mulheres, de regiões do país, de gêneros, analiso poema infantil e tal, e analisei recentemente, né, tem uns 4, 5 meses, 6, né, um poema, né, da Luísa Romão, né, um slam dela, né, muito legal, chamado Fascismo Self-Service, né? Para chegar a esse poema, né, esse texto, né, da Luísa Romão, né, li vários, né? Tem uma coleção muito legal, né, esqueci o nome do rapaz que organizou, mas tem um volume do qual eu peguei esse livro da Luísa Romão, tem outro chamado Antifa, né, tem empoderamento feminino, tem vários assim, né? Então, enfim, depois me mandem off quem disse isso aí para fofoca, mas assim, o que acontece? Não concordo, né, com o que esse colega aí disse, né? Porque por tudo que eu já falei, penso, né? Assim, já usei num artigo isso, assim, eu gosto tanto de Cabral quanto gosto de Chacal, né? Assim, né? Nem Chacal conseguirá jamais escrever um poema igual o Cabral, nem o Cabral jamais já conseguiu escrever aquelas, entre aspas, né? Aquelas espontaneidades, né? Aqueles relaxos, né? do Chacal, né? Então, cada coisa tem seu espaço, seu lugar, né? Eu estudo não à toa, né, a questão do testemunho, né, que é uma espécie de braço dos estudos culturais, né? O que quer dizer isso em síntese, né? Já estamos aí em 8h20, mas como você mesma sabe, os colegas também sabem, né? Qual é uma grande tensão que a gente vive no Brasil e no mundo já de algumas décadas para cá, né? Os estudos literários sempre foram hegemônicos, ou seja, né, a questão do valor estetizante, né, intrínseco, imanente de cada obra. Vieram os estudos culturais e quebraram com isso. Então, assim, o que os estudos culturais fizeram? Tem que relativizar as coisas, rever os valores, rever os cânones, né, de modo a arranjar ferramentas para entender cada manifestação artística no que ela é em si mesma, e não a partir de cânones pré-estabelecidos. Então, o slam está dentro disso, né, como o poema de testemunho que eu analiso, por aí afora. Eu falei agora, né, agora à tarde, não sei mais, estou confundindo, né, que eu analisei um poema de um preso político, né, que vai sair agora em janeiro lá no Rascunho. Um poema assim, é horroroso, né, se eu for considerá-lo do ponto de vista literário, estético, etc. Mas por que eu analisei no Rascunho? Porque ele é um poema de um cara preso, feito na cadeia para filho com 8 anos de idade.
Então, essa condição, né, de produção do poema tem que ser levada em conta na sua análise. Não para concluir que ele é bom por causa disso. Não, é só para cercá-lo das condições da sua feitura. Tá? E assim por diante. Tá? Então, serve a poesia marginal. Né? A poesia marginal, né, que hoje enfim, já foi reestudada, revalorizada, e tal, mas o Melchior, né, o Costalino, por exemplo, o Costalino sempre foi ligado à esquerda, o Melchior sempre ligado à direita, né, um conservadorzão danado, né? O Melchior falava que a poesia marginal era descerebrada, ou seja, não tinha cérebro, né? Então, Cacaso, Chacal, enfim, Leminski, não sei se eu não estava nesse pacote do Melchior, mas enfim, por quê? Porque ele, Melchior, queria analisar a poesia marginal a partir de critérios, pressupostos que não eram dela, né? Então, o que a gente tem que, como crítico de arte, de poesia, né, não é nos rendermos ao objeto, daí a primazia do poema, mas é entender, né, o objeto na sua especificidade. Agora, isso tem vários problemas, assim, né? Não é vários problemas, várias questões, né? Na poesia testemunho, que é que eu estudo e tal, e o slam está muito ligado a isso, né? Um complicador muito interessante, aliás, né, que é você estuda a coisa na sua especificidade, né? Só que essa especificidade gera valor também. Então, você acaba criando um cânone dentro do slam, por exemplo. Né? Então, assim, né, no próprio mundo do slam, você tem já os que são considerados melhores. Né? Na poesia marginal, alguns detestam, por exemplo, a poesia marginal, mas na própria poesia marginal você tem já também os melhores da poesia marginal. Né? E daí por diante. Do mesmo modo, a poesia mais, entre aspas, refinada, sofisticada. Então, aquele que quer ser mais sofisticado, mais refinado a partir de uma certa tribo malarmaica, né, também vai disputar naquele quinhão ali. Né, e assim por diante. Né? Quem vai fazer música clássica, né, quem vai tocar piano, tem que ser, né, vai disputar com os caras que tocam piano. Né? Então, assim, o piano não vai disputar com o cara que faz axé, pagode ou funk. Né? Então, cada um na sua praia. Né? Então, assim, eu acho que o slam, enfim, é uma manifestação bacana, né? Enfim, tem questão cultural, política, assim, é muito mais do que um poema tradicional, né? Envolve uma militância, né? Uma resistência que deve ser considerada na análise do próprio texto em si. Tá? É o que eu acho aí, né? Só para fechar, Bit, se me permite, eu acho que as pessoas que tanto criticam os estudos culturais, que é minha linha de pesquisa também, além dos estudos culturais, eu ainda tenho uma briga de foice maior, que eu sou pós-colonial. Eu acho que são pessoas que não leram nenhum teórico sobre e apenas divagam sobre. Ouvi falar assim, dessa forma, vi no congresso uma pessoa estudando muito equivocadamente e entendi que estudos culturais é isso, e dá por uma verdade absoluta. Não, nada a ver. Porque assim, eu sou da geração, a minha graduação foi dos anos 80 na UERJ, né? Eu cresci, a minha formação constitutiva de aluno de graduação foi na base dos chamados estudos literários, né? Assim, o que eu aprendi foi isso. Só depois que eu saí da graduação é que começou a ver esse papo de estudos culturais, relativizar o cano, não sei o quê. Então, eu tive que me reeducar, né, para poder entender, assim, até de maneira até não é nem contraditória, né, que assim o cânone mais aferradamente estético, estetizante, né, ele também pode sobreviver, né, ele tem seu lugar também. Né, ele não conflita necessariamente, né, com, né, o mundo com o mundo, né, com a cultura, né, paralela a esse cânone, sabe? O problema é que o cânone é uma palavra horrorosa, né? Assim, cânone quer dizer régua, né, no grego, né? Régua de medição, né? Então, agora, enfim, todo cânone, assim, só para dar um exemplo final, nossa hora está chegando aí, mas assim, tem o testemunho que você conhece, aí vários colegas conhecem, aqui o Primo Levi, né? Que é o cânone do testemunho, né? Assim, o cara passou lá 11 meses preso, sobreviveu, ele era um químico, virou escritor, né? Escritor mundialmente famoso. Você lê o Primo Levi, mesmo em português, não precisa ler em italiano, aquilo tem uma sedução imensa. Então, ele virou o quê? Ele virou um cânone do testemunho, por quê? Pela qualidade do seu texto. Porque, assim, sobreviventes como ele, né? Infelizmente, milhões morreram, mas alguns que sobreviveram fizeram seus relatos. Né? Entre os relatos que foram feitos orais ou escritos, no caso dele escrito, você tem uns relatos que são melhores do que outros. Né? Então, criou-se um cânone dentro do próprio testemunho. Né? Assim, não era para ser, né? Mas acaba acontecendo isso, como também no caso da poesia, o Porto Celan. Né?
Acho que a Sueli quer falar isso, depois pode, para não ocupar vocês aí, a Vanessa também tem hora, né? A Sueli quer falar ainda? Sueli sumiu aqui, ela falou assim, estou inscrita, não sei o quê. Vai falar, Sueli? Não. Porque, enfim, são perguntas muito... diga lá. Não, se der tempo, não quero monopolizar também, não. Vai lá, acho que é útil, né, Vanessa? A minha é rapidinho, né? Eu já conheço o seu trabalho de algum tempo, né? Forças e Formas foi um livraço que mudou a minha vida. Agradeço muito suas aulas também na graduação e na pós-graduação, né? Todas as suas ajudas, né, no meu processo formativo. As críticas também, obviamente. Você tem acompanhado essa produção contemporânea já há algum tempo, né? E eu li, acho que recentemente, eu acho que você também comentou lá no finalzinho da graduação algo em torno do Reinaldo Santos Neves, do tipo, né? Acho que foi até o suplemento Pernambuco, se não me engano, né? Falou assim, nossa, é um grande escritor, mas está lá meio que perdido na Ilha de Vitória, né? Quem é o Reinaldo Santos Neves da poesia contemporânea? Ou seja, quem é esse cara que está fora do eixo hoje, em quem a gente deveria, além de você, a gente deveria prestar mais atenção? Rapaz, agora é tudo difícil também. Deixa eu ver. Rapaz, tem tanto. Enfim. Não, é porque, assim, são graus e graus. Quando eu acho que para mim são muito conhecidos, mas para vários de vocês, né, várias pessoas, não são para desconhecidos, né? Ver um bem desconhecido que. Assim, o problema é comparar com o Reinaldo, né? Assim, o próprio Reinaldo é um poeta desconhecido, né? Assim, você sabe, né? Eu estou publicando a poesia dele, né? Ele é excelente provador, né? Agora publicou na internet uma parte da sua poesia que é excelente, né? Assim, para falar no Reinaldo, então vamos ficar aqui em casa, o Lino Machado, né? Nosso Lino Machado, professor de português, que agora se aposentou, Lino é altíssimo poeta, né? Tal como o Reinaldo está radicado aqui no Espírito Santo, carioca, né? Lino Messi, assim, um grande professor, sabe muito de poesia e altíssimo poeta. Então, assim, tem um cara próximo a nós, né? Assim, eu gosto muito bem do Paulo Sodré, um grande poeta, mas o Paulo, aqui, mesmo aqui entre nós no Espírito Santo, né, o Paulo tem muito mais repercussão, né? Porque o Paulo é mais conhecido, porque é ilustrador, agora romancista, autor de livros infantis, também poeta. O Paulo tem um reconhecimento já, né, pelo menos entre nós aqui no Espírito Santo, bastante grande. O Lino não tem ainda, né? E é um super mega poeta, assim, de refinamento, né? Deixa eu ver se eu penso alguém de fora aqui do Espírito Santo. Tem um cara que é pouco conhecido, né? Que é mais na linha marginal. Também fiz uma análise de um poema dele no Rascunho, né? Mas quem é da área de poesia conhece ele, mas quem não é, raramente conhece. Que é um cara falar com o maior carinho do mundo, sabe? Não me perdoem o meu vocabulário, mas que é um negão lá do Recife, que é o Miró da Muribeca, né? Ele é um figuraça, né? Eu analisei um poema, tem um livro dele aqui, né? Ele faz muito uma linha chamada de marginal, é muito humor, é muito crítico, né? Ele é da periferia lá de Recife, né? Ele não tem uma escrita nessa já sofisticada, mas é um cara que merece muito, muito ser lido e estudado. Eu fiz uma análise de um poema dele, né? Muito engraçado o poema dele. Ele chama Miró, o nome dele é Miró, né? Da Muribeca, é o lugar onde ele mora lá em Recife, né? Então, assim, é um nome, né? Tem uma poeta, né, já falecida, né? Você perguntou contemporânea, né? Assim, mas, enfim, uma poeta falecida lá do Sul, né? Muito importante, chamada Lara de Lemos, né? Muito, muito importante ela, mas muito pouco lida, muito pouco conhecida. Mas de poeta entre nós que eu vi aqui, o pessoal colocou Valdo Mota, assim, né? O Marvila, né? Assim, os caras estão aqui em peso, né? Sérgio Blanc, né? Valdo Mota, Marvila, né? Somos corporativos aqui, mas enfim, 3 altíssimos poetas, cada um na sua, né? Sérgio, né? O Valdo, Marvila, são 3 maravilhosos, né? A própria Elisa também, né? Deixa eu pensar aqui, sem ser o Mirada Muribeca, sem ser o Lino Machado, já dei 2 nomes aí, no Rio, São Paulo. Tem um cara em São Paulo, quem transita na poesia conhece ele, mas quem não é da área de poesia conhece pouco, né? Que é o Paulo Ferraz, né? Esse cara também fera, né? Fera na poesia, né? Chama Paulo Ferraz, né?
Ele é muito bom poeta. No Rio, São Paulo. Tenho, para terminar, então, minha última fala aí, né? Eu teve, assim, e a minha última fala, mesmo se você quiser encerrar, né? Mas, assim, tem uma coisa curiosa, assim, para falar com vocês. Eu participei há 2 anos atrás, né, de um concurso, eu participei como jurado, né, num concurso muito concorrido lá no Paraná, né, Prêmio Paraná de Poesia, que era uma grana alta, R$ 30 mil, né, para o primeiro lugar. Eu estava na banca de poesia, né? Eu, a Marília Garcia e o Ricardo Silvestrin, né? Éramos a banca de poesia, né? E nós não nos encontramos, né? Recebemos os originais, né, tudo por e-mail, né, por arquivos, né? E foram 680 livros de poesia, né? O Silvestrinho deu lá, eu li cá, e a Maria Garcia deu lá, e marcamos assim, ó, manda aí os 5 primeiros de vocês, né? Nós 3 mandamos, né, para o endereço lá que nós criamos, né? Coisa mais incrível do mundo. Nós 3 votamos no mesmo sujeito, que não sabíamos quem era, porque era pseudônimo, né? Então, votamos no mesmo livro, sem saber de quem era, né? E depois saiu o resultado. Aí depois eu descobri que era um cara que eu não conhecia, depois ele me escreveu, né? Um rapaz de Minas Gerais, chamado Daniel Airelli, né? De 680 obras, né? Ele foi indicado como, primeiro, por mim, pelo Silvestrin, pela Maria Garcia, né? No mês de 680. E o dele é fenomenal, né? Se chama Matéria de não sei o que, esqueci agora já está sendo fumacinha na cabeça, mas chama Daniel Airelli, o nome dele, né? Aí, depois que saiu o resultado, que eu descobri que ele era um estudante de filosofia, né? Lá de doutorando em filosofia da FMG, né? E um fera em poesia. Já lançou um outro livro depois, né? Então, assim, é um nome também pouco conhecido aí. Então, Daniel Airelli, Paulo Ferraz, Miranda Muribeca, Lino Machado. 4 nomes aí. E eu mesmo. Brincando. Tá bom? Ivaldo Mota, Marvila, Sérgio Blanco, etc. Tá?